Senhor presidente, queria agregar o meu tempo de líder nessa fala. E concedido, deputado. É bom um momento que quero dialogar com o deputado do PRB, falou pela liderança, que diz que o partido dele, certamente, como muitos, querem defender o interesse dos de baixo, dos pobres. Então, eu queria falar de números. Se você pegar 1 trilhão do Paulo Guedes, 830 bilhões, deputado, vão sair de quem está no regime geral da Previdência, 66%, e se são dados reais, 150 bilhões vem do abono salarial, do abono que ninguém toca aqui, que é um direito do cidadão, não tem nada a ver com Previdência, e 40 bilhões, talvez, do BPC, que todos estão se importando. Então, vamos falar de números. Agora vamos falar de privilégios, que todo mundo quer combater. Eu fico pensando assim, o Congresso vai arregar, os militares não vão ser atingidos. Vai dar 1 bilhão por ano. Ninguém fala mais nada. Os militares federais. Nem a mídia fala mais nada. Ficou isto por aquilo, ou seja, se faz uma reforma, mas se dá uma compensação que equilibra. Segundo lugar, os grandes lobbies do poder judiciário e tal, ainda não entraram em ação aqui, mas para quem está na casa há muito tempo, sabe o poder deles. E eu queria dizer o seguinte, como deputado indo para o 6º mandato, Freschini, queria colocar o seguinte, eu já ouvi muita coisa de reforma da Previdência dizendo que ia aumentar o emprego, os investimentos, a confiança, quebrar a taxa de juros. Tudo isso era grande fantasia. Quem pagava a conta sempre eram os de baixo. Reforma da Previdência se fala toda vez que começa um governo. Reforma da Previdência para cálculo atuarial significa o seguinte, nós temos que pensar em gerações. Então é de 40 em 40 anos. Aqui não, aqui se fala todo o governo que começa, como já foi dito. Então quem paga a conta são os pobres. É disso que se trata. Num país que você começa a trabalhar aos 15 anos de idade, contribuir com 40 anos para ter uma aposentadoria de 2, 3 salários mínimos, é absurdo, gente, com o nível de desemprego, com a informalidade a 40%, com o desalento que nós temos constatado. Como assim as pessoas vão ter carteira assinada contínua, 40 anos, e 60% se fizer 20 anos? A maioria das mulheres, para se aposentavam no limite de 16 anos, 83% das mulheres. Ou seja, você passar para 20 anos, você não aposenta mais mulheres nesse país. Vamos falar a verdade, vamos olhar nos olhos. Não é verdade. E quero falar da capitalização no tempo que me falta. Sabe por que até o Paulo Guedes e o próprio Rodrigo Maia estão falando que a capitalização não dá? Porque se nós aplicarmos a capitalização chilena aqui agora, vai ficar um buraco de 500 bilhões de reais. Então, quem está aposentado não recebe mais, porque o contribuinte de hoje deixa de contribuir para entrar num fundo. E isso acaba. Então, não tem dinheiro para isso. É por isso que o Paulo Guedes fica falando que tem que ter 1 bilhão e 200, que 800 não dá, que 600 não dá. Nós temos que... Segundos. Vou falar rápido. Aqui não se fala em que os de cima paguem a conta. Taxar os lucros e dividendos, taxar as grandes fortunas, as grandes heranças, acabar com as desonerações fiscais que eu combati no governo do PT. 400 bilhões, entendeu? Acabar com os subsídios, com a sonegação fiscal, que é de 600 bilhões por ano. Isso tudo podia somar 2 trilhões de reais. É disso que nós temos que falar. Por isso, o pessoal não pode aceitar que essa... Deputado, o pessoal vota sim? O pessoal é pela retirada de pauta, não.